Então é super Muito. complicado. Muito. Trabalhar com esse lugar de internet, assim, é um lugar extremamente privilegiado, né? A gente não tá falando o contrário. Mas é esse lugar também de que às vezes você perde o eixo de você mesmo. Você perde o centro de você mesmo. Às vezes, e é muito curioso isso. Porque às vezes até pro lado bom, sabe? Que às vezes as pessoas acham coisas de mim que eu claramente não sou, assim, sabe? Mas se estão dizendo… Boas e ruins. E meio que você fica naquela do tipo… Começa Naquela a eterna acreditar, decisão né? de que eu também não quero me mostrar por inteira, porque é bom eu ter os meus segredos e eu ter os meus mistérios comigo mesma, sabe? Ao mesmo tempo que, nossa, eu também não sou bem assim, mas… deixa as pessoas acharem que eu sou um pouco assim também, paciência. Então é um lugar, Nossa, sim. assim, de… Se não tiver com uma análise em dia, se não tiver com uma terapia em dia, você vai para uns extremos, assim, absurdos, né? Perfeita. Perfeito. Isso, essa foi a pauta da minha última sessão. Inclusive, Eu tô exatamente nesse sentimento aí. Meu analista falou eu sinto meu analista. Ele falou uma coisa muito curiosa, que é… Esse trabalhar com a internet é um eterno… lidar com a insegurança e com o egocentrismo, assim, né? Às vezes você se acha muito foda, às vezes você se acha um nada. E às vezes é na mesma semana. Na mesma semana. No mesmo dia. Não, no mesmo dia. No Exato. mesmo dia. E essa coisa Nossa, porque assim, a galera acha que… por exemplo, eu me formei roteirista. E foi numa época que eu vim de uma disputa que saiu uma pesquisa da Ancine. Que é isso, eu sempre estive ali, né, debatendo. Saiu uma pesquisa da Ancine que 2% de mulheres negras tinham assinado roteiros no Brasil. Caraca. Né? Então, ainda no Brasil existe um cenário bem violento no audiovisual para mulheres negras, né? Nesses cargos de direção, roteiro, edição e por aí vai. E aí eu vim numa leva de oportunidades de política pública. A minha formação em roteiro não foi porque eu paguei, eu fui ganhando bolsa. Caramba. Eu sou roteirista de bolsa, né? Porque é caro, né? Cinema é caro no Brasil. Então eu ganhei bolsa da Ancine, do Itaú, de várias marcas, assim, que estavam dando Que legal. oportunidades para… Então, minha escrita de roteiro é de uma formação de cinemão. De cinemão. Cuba, com Eliseu, que é a maior escola de cinema, cabeção de cinema. Então, minha escrita de roteiro era mais cabeçuda, né? Política. E aí, quando eu vou pra comédia… Aí eu falo, eu não sei escrever roteiro. Porque é um outro mergulho de roteiro. A galera fala, não. Então tá sendo realmente um renascimento dessa linguagem. Ser roteirista de comédia é um processo também que tá sendo muito gostoso, tem tesão. E tá sendo também muito intuitivo. Porque eu acabo conversando… Não tem uma faculdade de comédia, né? No Brasil, não tem. Tá, você quer ser comediante. Hoje eu tô me reivindicando agora. Comediante, né? E aí, como é que vira comediante no Brasil? Você precisa fazer um curso de teatro, de arte. Então, as interlocuções têm me formado, né? Tá sendo muito prazeroso nesse sentido de legitimar espaços de formação que não são institucionais. Que são com profissionais que já estão na área, que é num café. É pós-apresentação, é pós-espetáculo dos Barbichas. Ontem eu tava no comedy do Danilo Gentili, que politicamente, nossa, Lumena e o Danilo. Mas na comédia a gente se encontra. É um ponto de encontro, então tá sendo um processo. Ele acabou de falar, Lu, me manda um roteiro, vamos conversar sobre piada. Então a comédia tem me aproximado de pessoas e de universos e de interlocuções que eu jamais… A Lumena do passado jamais imaginou, assim. Tá sendo muito, muito massa, muito massa. Eu não sou da academia, né? Mas eu acho que, diferente do lugar acadêmico, a comédia, dentro do limite, ela te dá um espaço de erro, né? De erro. Que tá tudo, tipo assim, o que todo mundo me fala, desde quando eu comecei a trabalhar com isso, com stand-up, vai ter dia que a tua apresentação vai ser uma merda. E que, tipo, ninguém vai rir. E no dia seguinte, o mesmo texto, as pessoas vão rir muito. Então tem esse lugar de destruir teu ego mesmo, assim. Você não pode achar que aquele texto é perfeito, que aquele texto é bom, porque você vai errando. E depende do outro também. Depende do outro. Então é um lugar de muita humildade, assim. Muita humildade. E tá sendo muito legal, assim, no sentido… do exercício mesmo, né? Do erro e acerto e de colocar o corpo em jogo. Eu tava ontem no comedy,
testando piada sobre cancelamento, que é um mergulho também que eu tô fazendo, que é… Eu tenho tentado trazer pra minha persona… E aí também não tem como lembrar do Tá Bom, que eu meio que… Aquelas piadas… Como é que a cada experiência eu vou melhorando uma piada que eu considerava boa e que hoje já tem outra camada a partir da troca com outra humorista mulheres, humoristas que de outras vivências também. E mergulhar o que foi o cancelamento e como é que eu divido isso com o público. Como é que eu faço o público pensar o que foi a minha experiência de cancelamento, o que foi a experiência de cancelamento da Carol, do meu elenco, o que é que tava por trás. E o stand-up ser esse lugar de falar de questões aparentemente distantes, bobas, com humor, com riso, com leveza. Tá sendo muito gostoso. No fim, você tá fazendo o que você já fazia antes, mas tirando uma risadona da galera. Sabe? Entrando em casa sem a pessoa nem perceber. Gostoso. E E isso é muito legal. Ah, desculpa, amiga. Imagina, Te não. interrompi 30 vezes hoje. Imagina, eu entendo a conexão do stand-up. Do Tá Bom que eu meio que… Eu entendo a conexão e faz total sentido. Porque eu também eu aprendi muito com a Gabi com o programa, porque é maravilhosa a experiência, inclusive, com o Evandro. Porque quando ele falou que ele fazia stand-up na minha aula, ele muito sério, porque ele é muito profissional. Eu ficava, não ri. Aí depois você falou, porque a gente organiza. Eu falei, verdade, eu tava esperando rir do comediante. O comediante não é kkk, é profissão. Entendeu? Não é bagunça. Não é bagunça. Não é bagunça. É isso, tem estudo de roteiro, tem estudo do ser humano, tem essa conexão com o público, tem essa troca. Vocês estão descobrindo fazendo. Isso é muito corajoso. Nossa, mas muito louco, né? E aí eu me pergunto, depois de tudo isso, você já viveu 10 vidas em meses. Doideira, né? Você Meu sente Deus. saudade do anonimato? Nossa, às vezes, sabia? Mas não é aquela saudade bucólica. Triste. É da… Como é que eu poderia dizer? Hoje eu entendo a responsabilidade do que eu divido com o meu público, por exemplo, né? E aí, essa responsabilidade tem um peso, tem uma rotina, tem códigos. Que tem dias que eu penso, eu só queria curtir um carnaval, beijar na boca de todo mundo, entendeu? E é um anonimato que eu vivi de experiências que dá pra adaptar. Dá pra ser feliz. Mas o que eu ganhei, tudo que eu ganhei com tudo que aconteceu, compensa, sabe? Foi muito compensatório. Não voltaria… A palavra realmente arrependimento eu tirei do vocabulário, porque, putz, ganhei muita coisa e não é coisas materiais somente, assim, né? O que minha mãe achou que eu compraria com o concurso público, eu tô comprando agora com a arte, com essa realização profissional, pessoal. Tem a conquista material, mas tem o avanço do amadurecimento simbólico que transcende realmente qualquer sentimento de querer voltar atrás, assim, né? Então eu sou muito grata a tudo que aconteceu, às pessoas que me estenderam a mão, que me deram a oportunidade de falar e elaborar essa experiência junto, que não só me pré-julgaram ou me cristalizaram naquele lugar. Realmente não tem como, assim, não ser grata a tudo, assim. A tudo, do pequenininho ao grandão. É muito, muito massa. E poder olhar pra experiência, né? De maneira, pô, minha irmã, ô, Lumena. Tava precisando, né, minha irmã? Desse divã coletivo, né? Porque eu recebo relatos de meninas e mulheres que… E tipo assim… Eu nunca me blindei a nenhum tipo de crítica que veio, assim, né? Eu falei, minha irmã, pô, negona, realmente, pô, dei uma viajada e tal. E foi muito bom construir também com pessoas que sentiram raiva de mim e que se decepcionaram e que se frustraram, que se enxergaram. A própria militância pôde fazer algumas reflexões. Eu fiz essa reflexão. Muito doido, né? Eu lembro que a gente eu vim desse lugar também, eu entrei assim na internet e adoeci, me exigiu muito, vi que não conseguia conversar com as pessoas, mas já estava cristalizada nessa academia durante muito tempo. E aí eu tava passando por esse processo de não me levo tão a sério, quero fazer uma brincadeira,
continuo sendo cabeçuda? Continuo, mas também sou outras coisas. Também gosto de assistir um Diário de Vampiro, um Crepúsculo. Também gosto de descobrir o Ontem, eu gosto de indie rock, que eu escuto Homens Brancos Barbados. As pessoas me julgaram. Mas fui criada no Tumblr, fui grunge, né? Foi grunge. Foi grunge, essas são as minhas referências. Início, assim, 2010 e pouco na internet. E aí, quando vocês entram no BBB, eu também tô nesse momento de quem eu sou. E quando eu me vejo em você muito, eu fico, caraca, ai, Lumena! E aí, quando a gente falava, as pessoas, ai, Lumena. O Lumena virou verbo, né? Virou verbo. Doideira, mano. E aí, isso te coloca num lugar de reflexão. E pra mim, a tua postura pós-BBB foi muito inspiradora. Você conseguiu ressignificar, transformar e dar liberdade pra outras mulheres que também se constroem na dor. Porque o que você passou lá, pra mim, assim, olhando de fora, analisando de fora, você foi colocada completamente assim. Você ficou imóvel, sabe? As pessoas. Você se sentiu ameaçada e você se defendeu com as ferramentas que você sabia usar. E na maior parte das vezes a gente só é aprendida a lutar. E na academia, a gente é respeitada quando a gente fala bem. Putz, sim. A gente é vista quando a gente fala alto. E a gente só tem espaço quando eles entendem que a gente entende esses códigos. Total. Então eram as Nossa. ferramentas que a gente sabia usar. E eram as ferramentas que você estava usando por anos da sua vida. Mais que o grande público, E as ferramentas que funcionavam. as ferramentas que funcionavam. Total. Funcionou pra você durante anos. Tanto é que você fez uma puta carreira acadêmica. E lá, não, Exato. esse aqui não é mais o espaço. Que é o espaço da internet. Que a gente fala com muita gente. E aí me pergunto, você falou que às vezes você sente raiva dessa Lumena do BBB, da persona, né? Você tá conseguindo fazer essas pazes? Pois é, agora em análise, né? Que eu. Não teve jeito. Minha psicóloga ela fica, opa! Opa! Porque eu não. Eu realmente, né? Eu fiquei com muita raiva dessa Lumena, do Lattes. Então, minha relação com a minha orientadora, que eu amo de paixão, que ela é uma coisa que a gente ainda fica assim, né? Que eu amo ela, Amanda, maravilhosa. Eu senti muita raiva, deixei ela. Ai, fica aí. Dorme aí. Aí eu fiquei numa vibe assim, só vou assistir desenho animado. Só vou assistir podcast de besterol. Porque eu ficava numa vibe, eu preciso aprender a falar, eu não sei falar. Porque eu era a narrativa do cancelamento, né? Eu falei, não, nossa, Lumena, você é elitista, afropátios, bosta. Eu ficava me escoteando. E aí, agora que eu começo a me perdoar, o stand-up tá me fazendo isso. O stand-up tá me salvando nesse lugar catártico. Porque a maioria o Marco fez uma provocação pra mim essa semana, o amigo do incrível. Ele falou, olha, você não tem como não levar pro seu texto essa fase da sua vida, querida. Não dá, você não vai viver de autorizar. Seu texto, você precisa chegar em 50 minutos. De solo, né? O nosso famigerado solo, né? O sonho do solo. O sonho do solo. Ah, é uma questão. É uma questão, né? Um dia a gente chega, 15 anos. Ele falou, você não tem como não trazer e brincar também com isso. Como? Você não vai olhar pra ela? Você não vai olhar pro seu lado? Você não vai olhar pros seus esforços de ser sempre a primeira? Porque eu era a primeira, né? Eu fui a primeira em residência, a primeira no mestrado, a primeira. Eu não. Na academia, o estímulo da minha mãe não era pra ser só mestra. Você tinha que ser a primeira mestra. Caramba. E eu fazia esse corre, eu comia livre pra ser. E esse ego de devolver pra família, né? Mãe, passei em primeiro, hein? Toma aqui, hein? Toma, olha, é isso aí, filha. E esse reforçamento. Foi muito estimulado, assim. E eu jogava, eu falei, se é pra jogar bem, vou jogar bem. E aí fui e falar de. No meu programa, eu acho que era. Foi a primeira preta no meu programa. Não lembro, minto. Tinha outra aluna negra no meu programa. Mas o espaço acadêmico é bem ausente. Bem ausente de pesquisadoras e pesquisadores. Melanina, né? Não tem E aí eu vinha desse lugar da psicologia. Eu fui uma das primeiras na psicologia também. Eu fazia discussões sobre produção de sofrimento psíquico do racismo em 2017. Caraca, eu tô estudando isso hoje. Talvez leia a Lumena. Parei. Férias. Férias, não olho mais.
Volta e meia eu recebo proposta pra publicação. Eu falo, não Caraca. quero publicar nada, não, gente.